apenas 4 dos últimos 40 jogos disputados no estádio. Se com Fábio Carille a equipe tem dificuldade para pontuar como visitante, em casa o técnico tem 100% de aproveitamento. São 6 jogos e 6 vitórias. O torcedor é o nosso 12º jogador. 6 jogos desse grupo esse ano em casa, 6 vitórias, né? Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo apoio. Vem junto com a gente, que essa não é uma luta só nossa, é de todos nós. São Januário, inclusive, virou um trunfo importante para a permanência do treinador no clube. Se ele escutar um pouquinho o seu torcedor, ele pode se dar bem. Às vezes o treinador tem que jogar um pouco para a torcida. Cara, ele tá dando a sorte que ele tem uma torcida apaixonada, né? A paciência já tá esgotada. São Januário, o Vasco ganha porque a torcida apoia do começo ao final, mas para ele não dá mais não. Um gigante empurrado por uma torcida apaixonada. Com o Caldeirão fervendo, o Vasco é quase imbatível. Que venham os argentinos. E olha, Vene Casagrande, se tem 2 coisas que são nocivas hoje no futebol, eu acho que para aquele time que briga por muitas coisas, é você não se organizar para o calendário, né? E para aquele time, para qualquer outro time, é toda hora mandar treinador embora, né? Fazer essa troca de treinador, nós já entendemos até por números, por observação nos últimos anos, que é uma máxima muito grande aqui, forte do futebol brasileiro, mas isso é muito nocivo. Então, a gente entende que o torcedor pede a cabeça do Carille, porque talvez não desempenhe o melhor futebol, mas a gente também tem que entender um todo, né? O cenário, quais são as opções, o tempo que deva para um novo treinador se adaptar. E assim, eu acho que para o que o Vasco precisa hoje, o Carille pode ser o suficiente. Você não acha, ô Vene Casagrande? Acho, tanto é que eu achei quando o Carille foi contratado pela diretoria do Vasco da Gama. É óbvio que ele chegou com um certo pé atrás do torcedor vascaíno, com uma certa rejeição, mas eu acho que dentro do possível ele vem fazendo um bom trabalho. Independentemente, a gente pode discutir algumas decisões, eu acho que, óbvio, ele é um ser humano, um treinador como qualquer outro, ele vai tomar decisões que nem sempre serão acertadas. Inclusive, o discurso dele em entrevista coletiva, eu sou um cara que eu também já critiquei em outro momento. Mas, diante do que a gente tem no futebol brasileiro, vamos lá, vamos pegar outros exemplos aqui. O Corinthians, por exemplo, está batendo cabeça para achar treinador. O Grêmio também vai buscar um novo treinador. O Santos está um tempão... O Grêmio fechou ontem com o Mano Menezes. Né? O Santos está um tempão aí sem treinador, tá? Enfim, sondando vários treinadores e até o momento não conseguiu chegar ao nome. E aí o torcedor vascaíno, ele pede a saída do Carille. Beleza, sai o Carille agora e vem quem? Esse que vai vir, se o Carille sair de fato, vai conseguir dar conta do trabalho também? A gente não sabe. O Abel Ferreira, ele falou sobre isso na última entrevista coletiva. Quanto custa para um clube ficar demitindo o treinador a todo momento? E a gente tem no Flamengo, por exemplo, o rival do Vasco da Gama na última gestão. Olha quantos treinadores eles demitiram e olha quanto eles gastaram com multa rescisória. Mais de 50 milhões de reais. Isso, obviamente, atrapalha demais a vida financeira. E o Vasco da Gama não está ostentando uma vida financeira muito boa. Então, acho que o torcedor vascaíno ele precisa ter um pouco de paciência. Mas, repito, sempre que quando começa isso de ganhou uma sobrevida num jogo, aí perde outro jogo, começa a ser cobrado, para mim tem prazo de validade. Ou você tem convicção que é um bom treinador e mantém de fato, ou vai ficar nessa dúvida, essa incógnita, até quando vai a vida do treinador, no caso do Vasco da Gama. Muito bem, falar em Vasco da Gama, vamos direto para São Januário com o nosso querido, maravilhoso Lucas Pedrosa. Olha ele aí em casa. Agora, São Januário com 98 aninhos. Ele falou ontem do aniversário aqui do estádio. Ô, Pedrozinha, fala comigo. Tá um dia meio nubladinho hoje no Rio de Janeiro, né? Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene, galera de casa. Sejam bem-vindos aqui à Casa do Povo, São Januário. Realmente, está bem nublado aqui no Rio de Janeiro, diferentemente da última vez que a gente entrou por aqui com o sol, um dia mais bonito. Mas hoje, por exemplo, apesar de não estar ventando, o que vai acontecer é que a gente consegue ver exatamente as faixas que a gente destacou aqui na última transmissão que a gente fez aqui no SBT Esportes Rio. Hoje é dia de Vasco e Lanús pela Copa Sul-Americana. O Sul-Americano de 1948, ali o primeiro título continental do Vasco da Gama. A Libertadores de 1998, o segundo título continental, inclusive no centenário do clube, e também a Mercosul de 2000,
conhecida como a virada histórica, o terceiro título do Vasco da Gama continental, que busca mais um, que busca o seu tetra. Hoje joga contra o Lanús em São Januário, necessitando dessa vitória para assumir a liderança do grupo. Lembrando, Lanús e Vasco estão empatados, cada um com 4 pontos. O Vasco empatou com o Melgar lá no Peru e também venceu o Puerto Cabedelo aqui em São Januário, mas pelo saldo de gols, o Lanús ganhou o Melgar por 3-0 na Argentina e por isso lidera o grupo. Então, se o Vasco da Gama quiser assumir a liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana, em partida com transmissão do SBT às 9h30 da noite, vai ter que vencer essa partida contra o Lanús aqui em São Januário e vencer bem, mostrando um bom futebol, assim como também conseguiu apresentar contra o Puerto Cabedelo. Apesar do placar magro, o Vasco produziu sim para fazer 3, para fazer 4-0. Vem de um empate contra o Flamengo, onde a equipe se desgastou bastante, mas pode-se considerar um bom jogo até pela discrepância das equipes. E sim, Fábio Carille está pressionado? Está pressionado, mas menos do que estava antes, principalmente com esse empate aí em relação à partida contra o Flamengo, e hoje é imprescindível a vitória em São Januário nessa terça-feira, Fernanda. É imprescindível por questões matemáticas, Pedrosa, ou por outras questões? Ou talvez esse termômetro do Carille está constantemente sendo apurada, essa temperatura, ou é por uma questão realmente de importância de vencer matematicamente em casa, que você fala que é imprescindível? Diria que ambos, Fernanda. Ambos motivos são interessantes, não só para o Carille também continuar engrenando, ganhando a confiança do torcedor. A última entrevista do coletivo do Fábio Carille, por exemplo, foi uma entrevista muito lúcida, que até aqueles que pediam fora Carille começaram a botar o pé no chão e perceber que ele é um cara que tem sido importante para esse momento. O grupo está fechado também com o Fábio Carille, já deu essa demonstração em outros momentos. O jeito que eles jogaram, o jeito que eles se entregaram contra o Flamengo também mostra isso. E o Fábio Carille, ao ser perguntado, por exemplo, de um possível interesse do Corinthians, ele disse que está 100% focado no Vasco da Gama. O Corinthians, inclusive, que ele foi campeão brasileiro. Então, nesse momento, é importante para o Vasco na tabela. Lembrando a todos os que estão aí em casa, nossos telespectadores, que na Copa Sul-Americana é diferente da Copa Libertadores o formato de classificação. Apenas o primeiro se classifica diretamente e o segundo vai para um play-off, mais conhecido na linguagem brasileira como tipo uma repescagem, até porque o segundo colocado nessa classificação, ele enfrenta os terceiros colocados que vêm da Libertadores. Então, sem dúvida alguma, não vai ser fácil para o segundo colocado da Sul-Americana conseguir passar de fase e ir para o mata-mata da Copa Sul-Americana. Então, o ideal é passar em primeiro lugar. Eu acho que desde o momento que saiu o sorteio desse Grupo G, eu entendi o Vasco como favorito, como um time que tem um maior investimento, que tem a maior também nível de qualidade do elenco. Então, por isso, não só para o Fábio Carille ganhar ainda mais confiança da torcida, que já protestou, inclusive, nessas arquibancadas contra ele, mas também, em relação à tabela, fazer 7 pontos e depois ir para o jogo na Argentina, quando o Vasco enfrenta o Lanús fora de casa, também mais tranquilo e podendo, quem sabe, até empatar esse jogo. Lembrando, Puerto Cabedelo e Melgar estão atrás de Lanús e Vasco da Gama, que estão empatados com 4 pontos nesse Grupo G, Fernandinha. Já quero falar com você, Pedrosa, sobre qual o provável Vasco, o que você acha que você sabe, mas você traz informações, Vene, em relação a esse formato da Sul-Americana, que muitas vezes as pessoas esquecem ou às vezes não sabem, que ela é muito mais difícil que a Libertadores. Não estou falando do nível técnico da competição, eu estou falando que você precisa ser o primeiro colocado para você avançar, senão você está fora, Vene Casagrande. Isso torna a competição muito mais difícil, porque às vezes você faz até uma boa campanha, mas dentro do seu grupo está alguém que está impecável, e aí você já sobrou no negócio. Por isso a importância de você vencer todos os jogos em casa. E por isso a importância do jogo hoje do Vasco diante do Lanús. Porque para você passar em primeiro, você tem que vencer em casa. Não há como você pensar no outro resultado. Bola, eu quero que você fale comigo, por favor, se você tem alguma informação em relação a esse time do Vasco. Aliás, você de casa, se é vascaíno, Fernanda, eu não posso ser São Januário. Eu sou fora do Rio de Janeiro e eu só assisto vocês pelo YouTube e eu queria muito assistir esse jogo. Você vai poder. Na televisão aberta tá aqui, ó, para todo o Brasil. A gente tem Vasco e Lanús, 9h15 começa a nossa transmissão. Nosso querido Thiago Leifert, um novo jeito de narrar que eu sou fã, com muita informação, um cara que estuda muito a cada jogo. E dentro de campo, Lucas Pedrosa trazendo todas as informações do Vasco e do Lanús também, porque essa careca de HD aí sabe tudo. Lucas Pedrosa, você tem informações do Vasco que enfrenta o Lanús hoje?
Tenho sim, Fernanda. Primeiramente, posso até falar do adversário um pouco. Vem de 4 empates no campeonato argentino. Maurício Pellegrini, que é o argentino técnico do Lanús, fez uma grande carreira na Europa quando era atleta ainda, principalmente no Valência. É um treinador que é conhecido por montar boas defesas também lá no futebol argentino, mas tem sido pressionado, empatou a última partida dentro de casa logo no minuto final, então vem para São Januário também com alguns torcedores numa pressão, assim como tem também aqui sobre o Fábio Carille, e o Vasco da Gama vai precisar aí, como eu disse, vencer, e para isso deve repetir a escalação que enfrentou o Flamengo no último sábado, uma escalação que, na minha concepção, deu certo. E ela deve vir a seguinte: Léo Jardim no gol, na lateral direita o Paulo Henrique, na zaga o João Vitor junto com o Lucas Freitas e na lateral esquerda o Lucas Piton. Na posição de primeiro volante, Hugo Moura, na posição de segundo volante, Jair. E eles podem alternar também, algo que deu certo nessa partida contra o Flamengo. Na direita, o garoto Ryan, continuando na equipe titular. No meio, Felipe Coutinho. E na esquerda, o Nuno Moreira, o português, que chegou jogando muito bem com a camisa do Vasco da Gama. E na frente, o artilheiro Verratti, o homem que todo vascaíno tem a esperança de conseguir fazer gols em contrapartida. E aí, você acompanhando nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre esse jogo Vasco da Gama e Lanús pela Copa Sul-Americana. Uma partida importante que o Vasco precisa muito da vitória para que possa alcançar voos maiores na competição. E aí, galera, uma coisa muito importante que a gente possa falar é que o Vasco precisa vencer em casa, isso é fato. A equipe argentina, só para a gente poder detalhar para vocês, nos últimos 15 jogos, 5 vitórias, 9 empates, 1 derrota, 20 gols marcados, média de 1.2, 1.1 ali de gols marcados e apenas 8 sofridos. Em 15 jogos, apenas 8 gols sofridos, uma média muito boa para a equipe argentina. E o Vasco vai ter essa dificuldade aí, vai ter que furar o bloqueio, não tem jeito, o ferrolho argentino vai ser montado, mas o Vasco da Gama não tem conversa e tem que ir para cima da equipe do Lanús. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!